Outra vez levantei os olhos e vi, e eis que 4 carruagens saíam do meio de 2 montes, e estes montes eram de bronze. Na primeira carruagem os cavaleiros eram vermelhos, na segunda eram pretos, na terceira eram brancos e na quarta eram baios, todos eram fortes. Então eu perguntei ao anjo que falava comigo: meu Senhor, o que é isto? O anjo respondeu: são os 4 ventos do céu, que saem de onde estavam diante do Senhor e toda a terra. A carruagem era quem estão os cavaleiros pretos. Os cavalos pretos saíam para a terra do norte, e os cavalos brancos saem após eles, e os cavalos baios vão para a terra do sul. Assim que os cavalos fortes saem, forcejando para seguir diante para percorrer a terra, o Senhor lhes disse: vão e percorram a terra. E eles percorriam a terra. Então ele me chamou e me disse: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fazem o meu espírito repousar na terra do norte. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: receba o que foi trazido pelos exilados de Eldai, Tobias e Jedaias, que voltaram da Babilônia, e no mesmo dia entre a casa de Josias, filho de Sofonias, receba a prata e o ouro, façam uma coroa e coloquem na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. E diga: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Ele se assentará no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará a perfeita união entre ambos os ofícios. A coroa será para Elém, para Tobias e para Jedaías e para filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. Aqueles que estão longe virão e ajudarão a edificar o templo do Senhor. E vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Isso acontecerá se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus. No 4º ano do reinado de Dário, no 4º dia do 9º mês, que é o mês de Quisleu, a palavra do Senhor veio a Zacarias. Ora, o povo de Betel tinha enviado Sarezer, Regem, Meleque e seus companheiros para suplicarem o favor do Senhor, perguntando aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos: e os profetas, devemos nós continuar a chorar em jejum? No 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: pergunte a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: quando vocês jejuarem e prantearem no 5º e no 7º mês, durante estes 7 anos, será que foi realmente para mim que vocês jejuaram? Quando vocês comem e bebem, não é para vocês mesmos que comem e bebem? Será que vocês não ouviram as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada e em paz com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a Céfela eram habitados? A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos: julguem segundo a verdade e sejam bondosos e misericórdia uns com os outros. Não oprimam a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo. Porém, eles não quiseram atender, e rebeldes me viraram as costas e tamparam os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como um diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha enviado pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos, visto que eu clamei
E eles não me ouviram, e eles também clamaram, e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Com uma tempestade eu os espalhei por todas as nações que eles não conheciam, e a terra foi devastada atrás deles, de modo que ninguém passava por ela, nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho um grande amor por Sião, e um amor tão grande que me leva à indignação contra seus inimigos. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém será chamada de cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado de Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os velhos e as velhas voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, levando cada um na mão a sua bengala, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: isso pode parecer impossível aos olhos do remanescente desde o povo daqueles dias, mas não será impossível para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu estarei e habitarão em Jerusalém, e eles serão meu povo, e eu serei o Deus, o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes todos vocês que nesses dias estão ouvindo essas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram lançados os alicerces da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse construído. Porque antes daqueles dias não havia salário para os trabalhadores, nem pagamento pelo trabalho dos animais. Não havia paz para os que entravam, nem para os que saíam, por causa dos inimigos, porque eu incitei cada um contra o seu povo. Mas agora não tratarei o remanescente deste povo como tratei o povo do passado, diz o Senhor dos Exércitos. Porque haverá semeadura em paz, e as videiras darão o seu fruto, a terra e as suas colheitas, e os céus e o seu orvalho, e farei com que o remanescente deste povo herde tudo isso, casa de Judá e casa de Israel. Assim como vocês foram uma maldição entre as nações, assim agora eu os salvarei. E vocês serão uma bênção, não tenham medo, pelo contrário, sejam fortes. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: assim como eu havia decidido castigar vocês, quando os seus pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não mudei de ideia. Também decidi agora fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nesses dias. Não tenham medo. Eis as coisas que vocês devem fazer, que cada um fale a verdade com o seu próximo. Nos tribunais julguem com justiça, segundo a verdade, em favor da paz. Que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo, nem ame o seu juramento falso. Porque eu odeio todas estas coisas, diz o Senhor. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum no 4º mês e do 5º, e do 7º e do 10º serão para a casa de Judá um dia de júbilo, alegria e festividades solenes. Portanto, amem a verdade e a paz, assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda virão povos e moradores de muitas cidades, e os moradores de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos, e eu também irei. Muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém buscar o Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias 10 homens de todas as línguas das nações pegarão a borda da roupa de um judeu, e lhe dirão: queremos ir com vocês, porque ouvimos que Deus está com vocês. A sentença pronunciada pelo Senhor é contra a terra de Adraque, e repousa sobre Damasco, porque o Senhor põe os olhos sobre a humanidade e sobre todas as tribos de Israel. Também repousa sobre Amate, que faz fronteira com
Damasco e sobre Tiro e Sidom, cuja sabedoria é grande. Tiro edificou para si uma fortaleza e amontoou prata como pó e ouro como lama das ruas. Eis que o Senhor tomará posse da cidade e jogará as riquezas dela no mar. O Tiro será consumida pelo fogo, e as que não faz isso e ficará com medo. Também Gaza ficará com medo e terá grande dor. Igualmente Ecrom, porque a sua esperança estará perdida. O rei de Gaza perecerá. E Asquelon não será habitada. Um povo bastardo habitará em Asdod, e exterminarei o orgulho dos filisteus. Da boca destes tirarei a carne com sangue, e dos seus dentes as suas abominações eles ficarão como um resto para o nosso Deus, e serão como chefes em Judá, e Ecrom será como os jebuseus. Eu me acompanharei ao redor da minha casa para defendê-la contra forças invasoras e passará sobre eles o opressor, porque agora vejo isso com os meus próprios olhos. Alegre-se muito, ó filho de Sião, exulte, ó filho de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Os arcos de guerra serão destruídos. Eles anunciará em paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o Eufrates até os confins da terra. Quanto a você, Sião, por causa do sangue da minha aliança com você, tirei os seus cativos da cova em que não havia água. Voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje anuncio que lhes restituirei tudo em dobro, porque entesei Judá como o meu arco de guerra, e fiz de Efraim a minha flecha. Levantarei os seus filhos, ó Sião, contra os filhos da Grécia, e farei você semelhante à espada de um valente. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como um relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta, irá com os redemoinhos no sul. O Senhor dos exércitos protegerá o seu povo, e eles engolirão os inimigos e pisarão nas pedras e atiradas com as fundas. Também beberão o sangue deles como se fossem vinho, e eles se encherão como se bacias do sacrifício, e ficarão ensopados como os cantos do altar. Naquele dia o Senhor, seu Deus, os será como um rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem a terra dele. Pois quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura. O trigo fará florescer os justos e o vinho as moças. Peçam ao Senhor chuva no tempo das últimas chuvas. Peçam ao Senhor que faz as nuvens de chuva, e ele lhes dará chuva abundante, e a cada um a vegetação do campo, porque os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos veem as mentiras, e contam sonhos enganadores, oferecem consolações vazias. Por isso o povo ainda como ovelhas, aflito por não ter pastor. É contra os pastores que se acendeu a minha ira. Castigarei os bodes que vão adiante do rebanho, mas o Senhor dos exércitos cuidará do seu rebanho, a casa de Judá, e fará dela o seu majestoso cavalo na batalha. De Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos, e serão como valentes que na batalha pisam aos pés dos seus inimigos na lama, nas ruas. Lutarão porque o Senhor está com eles, e envergonharão os que andam montados em cavalos. Fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. Eu os farei voltar
porque me compadeço deles e serão como se eu não os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os envolverei. E os que Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como se tivessem bebido vinho. E os seus filhos verão isso e se alegrarão. Seu coração exultará ao Senhor. Eu lhes assobiarei e os reunirei, porque já os remi. Eles se multiplicarão como antes tinham se multiplicado. Embora eu os tenha espalhado entre os povos, eles se lembram de mim em lugares distantes. Continuarão vivos com os seus filhos e voltarão. Porque eu os farei voltar à terra dos Egito e os congregarei da Síria. Eu os trarei à terra de Gileade e ao Líbano, e não haverá lugar para todos. Passarão pelo mar de angústia, serão feridas as ondas do mar, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derrubado o orgulho da Síria, e o cetro do Egito será removido. Eu os fortalecerei no Senhor, e lhe andarão no meu nome, diz o Senhor. Abram as suas portas, ó Líbano, para que o fogo consuma os seus cedros. Chore ciprestes, porque os cedros caíram, porque as mais excelentes árvores foram destruídas. Chorem carvalhos de Bazã, porque a densa floresta foi derrubada. Eis a voz de choro dos pastores, porque a sua glória foi destruída. Eis o rugido dos leõezinhos, porque o orgulho do Jordão foi destruído. Assim diz o Senhor, meu Deus, apacente as ovelhas destinadas para matadouro. Aqueles que as compram matam-nas e não são punidos. Os que as vendem dizem, louvado seja o Senhor, ficamos ricos. E os pastores das ovelhas não se compadecem delas. Certamente não terei mais compaixão dos moradores dessa terra, diz o Senhor. Eis que eu entregarei cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei. Eles destruirão os pais, e eu não os livrarei das mãos deles. Apacentei as ovelhas destinadas para matadouro pelos negociantes das ovelhas. Peguei 2 cajados, a um chamei graça e a outro união, e apacentei as ovelhas. E 1 mês destruí 3 pastores, perdi a paciência com eles, e também eles se cansaram de mim. Então eu disse, não serei mais o pastor de vocês. Quem tiver de morrer, que morra. Quem tiver de ser destruído, que seja. E os que restarem, que cada um coma a carne do seu próximo. Peguei o cajado chamado graça e o quebrei para anular a minha aliança, que eu havia feito com todos os povos. Portanto, a aliança foi anulada naquele dia, e os negociantes de ovelhas que estavam me observando reconheceram que isto era a palavra do Senhor. Eu lhes disse, se estivessem de acordo, paguem o meu salário, se não, deixem por isso mesmo. Então pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse, pegue o meu dinheiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles, e jogue para o oleiro. Peguei as 30 moedas de prata e joguei para o oleiro, a casa do Senhor. Depois quebrei o segundo cajado, chamado União, para romper a irmandade entre Judá e Israel. O Senhor me disse, agora pegue os apetrechos de um pastor insensato, porque eis que eu levantarei na terra um pastor que não cuidará das ovelhas que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará o que foi ferido, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das ovelhas gordas e arrancará até os cascos delas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. O braço ficará completamente seco e o olho direito totalmente cego.